E tudo aquilo que o diabo mais tem contra você é fatos. Aquilo que o diabo mais tem contra o seu ministério é fatos. Aquilo que o diabo mais tem contra a sua vida espiritual é fatos. Fatos porque você errou. E toda vez que você erra, ele está lá com você. Do mesmo jeito que Hebreus diz que existe uma nuvem de testemunhas, ele também está lá com você. Então o diabo não está brincando de ser diabo. Eu vou tentar condenar ele para ver no que vai dar. Não. Ele está dizendo, eu estou jogando sério, porque eu não estou blefando. Eu tenho fatos para condenar você. Eu tenho fatos para te jogar para o inferno. Eu tenho fatos para acabar com a sua vida espiritual. Eu tenho fatos para matar a sua vida espiritual e você conhecer a morte espiritual. Eu tenho fatos para te afastar do seu pai. Eu tenho fatos para te afastar da graça. Eu tenho fatos para te afastar da igreja. Eu tenho fatos para te afastar de Cristo. Eu tenho fatos. E contra fatos não há. Vamos lá, irmão, não pegamos sozinho. Contra fatos não há. Então toda vez que o diabo ele tenta, porque o Pai, ele, acima de qualquer coisa, ele é o justo juiz. Toda vez que o diabo apresenta fatos para ele, a condenação está preparada, porque eu tenho fatos contra ela. Ela canta, mas eu tenho fatos contra ela. Ele prega, mas eu tenho fatos contra ele. Ele está todo dia na igreja, mas eu tenho fatos contra ele. Ele se acha super crente, mas eu tenho fatos contra ele. E toda vez que o diabo vai lembrar Deus que ele tem fatos sobre você e ele pode te condenar, Deus lembra o diabo que não vivemos pela condenação, vivemos pelo perdão. E quando vivemos sobre o perdão, é diferente a vida que a gente leva. Quando vivemos pela graça, pelo aquilo que Deus já fez por nós, é diferente a vida que a gente leva. A gente não quer pecar porque temos um pretexto para pecar. Porque se Paulo disse que não há mais condenação, então não há mais punição. Então se não há mais punição, não tem por que não pecar. Só que ele abre um parênteses dizendo, não há condenação para aqueles que estão em... Então não é que não tem condenação, não é que não tem punição, é que o diabo não tem poder de te condenar, porque você está em Cristo. Agora, se você não está em Cristo, o que ele mais tem é direito de te condenar. Porque quem está em Cristo não peca, não erra, não mente, não adultera, não faz vergonha. Quem está em Cristo não dá abertura para o diabo. Quem está em Cristo não dá brecha para o inimigo. Agora, quem não está mais em Cristo, porque estar na igreja é uma coisa, estar em Cristo é totalmente diferente. Porque quando eu estou na igreja, eu estou servindo uma instituição de homens. Então são falhos. Então se eles são falhos, eu também posso ser. Então isso é um pretexto para o diabo botar na sua mente que é normal você errar. Mas não é você. Porque quanto mais você erra, mais você se afasta de Cristo. Então se você não está perto de Cristo, a condenação tem direito de te condenar. Aí Paulo ele começa a falar aqui no capítulo 8 sobre a libertação, ou seja, você está liberto de uma condenação. É motivo para agradecer, porque agora, depois de Cristo, ninguém te identifica como condenado, te identifica como perdoado. Olha para o seu irmão e fala assim, agradeça. Irmão, fala para ele, fala assim, agradeça. É motivo para você agradecer. Porque hoje o céu te trouxe aqui para te lembrar que não existe condenação, mas existe perdão preparado para você. E eu estou encerrando, e quando Paulo ele fala sobre a libertação, ele começa a falar sobre, ele compara dois estilos de vida. Ele compara quem vive segundo a carne, e ele compara quem vive segundo o Espírito.
E ele começa aqui dizendo que quem vive segundo a carne tem a sua mente dominada pelos desejos da carne, desejos egoístas, porque só pensa em você. Mas quem vive segundo o Espírito tem uma mentalidade voltada para as coisas de Deus. Já viu aquela pessoa que tudo é Deus? Tudo na vida dela é voltado para Deus, tudo. Ela tropeça numa pedra na rua que ela não viu. É livramento. Eita, é livramento de Deus. Que bom que a pessoa pense assim. Às vezes não é, mas é bom que a pessoa pense assim. Ah, vamos em tal lugar, não posso. Por quê? E tal dia, não posso. Por quê? Tem oração. E tal dia, não posso. Estou em jejum. Por quê? São pessoas que a mente dela é voltada para as coisas de Deus. E quando a sua mente marca um destino, o seu coração e o seu corpo seguem esse destino. Segue-se. Então, quando Paulo ele quer comparar duas pessoas, ele começa dizendo que não tem condenação para quem está em Cristo. Aí ele começa a comparar quem está e quem não está em Cristo. Porque quem não está em Cristo vive segundo a carne, desejos egoístas. Mas quem está segundo o Espírito Santo de Deus tem a sua mente voltada para as coisas de Deus. Não é que você é besta, não é que você é um crente quadrado, ou que fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça. É porque quem vive em Cristo, a mente dela está voltada para as coisas de Deus. Antes esteja na igreja com a mente voltada para as coisas de Deus, do que no mundo com a mente voltada para as coisas da carne. Porque a carne te condena, o Espírito te perdoa. A carne te leva para o inferno, o Espírito te leva para o céu. Então é melhor você estar com a sua mente voltada para as coisas de Deus, com a sua mente voltada para as coisas do céu, do que para as coisas carnais. Por quê? Porque quando Paulo ele fala sobre que ele